Neste vídeo vamos explicar como resolver o exercício que estamos a visualizar. Ou seja, temos uma função definida por ramos, por dois ramos, para x maior ou igual que menos 1 por esta expressão, para x inferior a menos 1 por esta. No caso do x ser superior ou igual a menos 1, temos um k e o k é uma constante real. Queremos achar os valores de k de modo que a função seja contínua no ponto x igual a menos 1. Para resolver este exercício, temos logo que começar por ter em conta que para haver continuidade no ponto menos 1, temos que ter o limite quando estende para menos 1 de fx igual a f de menos 1. Portanto, esta é a definição de continuidade de uma função real de variável real num ponto e, portanto, temos que assegurar que isto se verifica. E para o fazer, e para existir o limite quando x tende para menos 1, como a função está definida por dois ramos, e à direita de menos 1 pelo ramo de cima e à esquerda pelo ramo de baixo, temos que fazer os limites laterais e só se eles forem iguais é que vai haver continuidade no ponto menos 1. Portanto, o limite à esquerda de menos 1, para começar, vamos ter então a expressão x ao cubo mais 1 sobre x quadrado mais x e o passo seguinte na resolução deste limite é substituir o x por menos 1. Só que quando o fazemos ficamos com uma interminação do tipo 0 sobre 0. Portanto, menos 1 ao cubo é menos 1, menos 1 mais 1 dá 0, menos 1 ao quadrado é 1, 1 mais menos 1 dá 0. Portanto, temos uma interminação, um símbolo conhecido de interminação, que devemos colocar por cima do igual, devemos sempre assinalar a interminação, e para a resolver, temos que decompor o numerador e o denominador em fatores e simplificar a expressão que vai estar a anular o numerador e o denominador em simultâneo, que já sabemos de antemão que vai ser a expressão x mais 1. Portanto, x mais 1 é que vai estar a anular em simultâneo o numerador e o denominador. Portanto, regra de Ruffini, colocam-se neste local os coeficientes do polinómio x ao cubo mais 1, portanto 1x ao cubo mais 0x quadrado mais 0x mais 1. É obrigatório colocar os zeros quando o polinómio, nos termos, nos termos nulos do polinómio, portanto neste caso é um polinómio incompleto, e tem que se colocar aqui os zeros. E a questão que os alunos costumam colocar é que número é que se coloca neste local. Os alunos recordam-se que é para colocar aqui normalmente um 0. O 0 é o elemento mais vantajoso para colocar neste local. Mas que 0? Como é que sabemos o 0 de um polinómio cúbico? Bom, então neste caso sabemos facilmente, porque se substituímos o x por menos 1 e chegarmos a uma interminação do tipo 0 sobre 0, é porque o menos 1 é 0 não só do numerador, mas também no denominador. Então se queremos um 0, aqui o temos, é o menos 1. Portanto, é sempre o valor para o qual estamos a calcular o limite que vem para aqui. E por isso, coloca-se o menos 1, baixa-se este 1 aqui para baixo, e agora o processo é bastante repetitivo. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 0 mais 1 dá 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E 1 menos 1 dá 0. E 0, então, é o resto da divisão do polinómio x ao cubo mais 1 por x mais 1. Portanto, é o que significa este esquema denominado por regra de Ruffini para fazer a divisão inteira de polinómios. Que conclusão podemos tirar? Podemos tirar a conclusão que x ao cubo mais 1 dá para decompor em fatores na forma x menos menos 1, ou seja, x mais 1, vezes o polinómio que está aqui representado pelos seus coeficientes. Aqui é o quociente da divisão inteira. Portanto, grau 0, grau 1, grau 2. Ora, 1x² menos x mais 1. Portanto, estes são os coeficientes de um polinómio quadrático, tal como aqui são os coeficientes de um polinómio cúbico. E, portanto, já conseguimos decompor isto em fatores. E vamos passar, então, para a etapa seguinte. A etapa seguinte consiste em substituir o numerador pela expressão decomposta em fatores, ou parcialmente composta. E no caso do denominador, uma vez que tínhamos x² mais x, podemos colocar o x em evidência e com isto destacar de imediato o fator x mais 1 para o simplificar de seguida. Simplificando este x mais 1 com este x mais 1 ficamos com uma expressão simplificada. E agora, se substituirmos o x por menos 1, já não vai haver interminação, porque fica menos 1 ao quadrado, que é 1. 1 menos menos 1 dá 1, mais 1 que é 2. 2 mais 1 dá 3, e 3 sobre menos 1 fica simplesmente menos 3. Passo seguinte, fazer o limite à direita. E como a expressão à direita de menos 1 está definida por esta expressão, que não depende de x, fica simplesmente a própria expressão. Portanto, esta expressão é constante.
Como já foi dito, para haver continuidade tem que o limite à esquerda ser igual ao limite à direita. Neste caso temos ainda que o f menos 1 também se vê neste ramo, uma vez que a função está definida para x maior ou igual que menos 1 por esta expressão. Portanto, o f menos 1 ainda se vê neste ramo. E agora então o que vamos ter que ter é o limite à direita tem que ser igual ao limite à esquerda. E vamos ter então que módulo k tem que ser 2, uma vez que menos 3 mais 5 vai ser igual a 2. E os números cujo módulo é 2 são o menos 2 ou o 2. Portanto, estes dois números são os únicos que satisfazem a propriedade de garantir que a função é contínua e, portanto, a função é contínua no ponto menos 1 se o k pertencer ao conjunto menos 2, conjunto formado pelos elementos menos 2, 2.